1 Tessalonicenses, vamos ler alguns versículos desse capítulo da Palavra do Senhor. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Diz assim, irmãos, a Sagrada Escritura. Vamos ler a partir do verso 2, que diz assim: Porque, a partir do verso 2, diz assim: Sempre damos graças a Deus, por vós, todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, qual fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplos para todos os fiéis da Macedônia e Acaia, porque vos soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertertes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nos perdoe, Senhor, qualquer pecado. Nós pedimos, Senhor Deus Todo-Poderoso, e nos conceda a graça nesse momento, Senhor, da Tua Palavra. Vamos meditar, continuar lendo o livro do Teu servo, buscando conhecer melhor a Tua Palavra, e pedimos, Senhor, nos guie nesta leitura, nessa meditação, que tudo o que crermos seja realmente o que a Palavra nos anuncia, e sejamos grandemente edificados e fortalecidos no Senhor Jesus, Pai. Nós pedimos ao Senhor em Cristo, e nós agradecemos, Senhor nosso Deus. Amém e amém. Pode sentar, pode sentar. Nós vamos continuar lendo o livro do pastor Jeff Jones, só fazendo uma lembrança aos irmãos. Nós estamos no capítulo que trata a respeito dos deveres dos membros da igreja, encerrando a primeira parte do livro que trata da natureza da igreja. Nós já vimos as marcas da igreja, já vimos a membresia da igreja, as marcas da igreja que são a unidade, a pureza e a verdade, né? Nós vimos sobre a membresia da igreja, que é a necessidade, como a palavra de Deus mostra que quem ama Jesus ama a igreja e se torna membro da igreja local, da igreja visível de Cristo. E nós estamos vendo os deveres dos membros da igreja. Eu tenho lido para vocês nesse capítulo aqui, a primeira página logo desse capítulo, na página 79, que o pastor ele resume todo o assunto do capítulo da seguinte maneira. Ele diz assim, os principais deveres, no finalzinho da página ele diz assim, os principais deveres e privilégios de cada membro da igreja é manter a unidade através de um amadurecimento santo em nível pessoal e corporativo e crescer no conhecimento da verdade. Então esse é o nosso dever, né? Mantermos a unidade que o Espírito Santo já operou e deu vários conselhos aqui, como nós falamos, vimos, evitar honrar os irmãos, participar da igreja, ministrar os nossos dons que o Senhor tem nos dado, evitar fofoca,
sobre a santidade, nós temos que manter a pureza. E agora nós vamos, e ele diz aqui que manter a unidade através de um amadurecimento santo. Então, quanto mais nós amadurecemos, mais nós vamos produzir a unidade. E sobre o crescimento agora, nós vamos ver hoje à noite, sobre o conhecimento da verdade, que é o terceiro dever dos membros da igreja. Então nós já vimos aí, né? Unidade, pureza, e agora nós vamos ver a verdade. Lutar pela verdade. Eu li com vocês o 1 Tessalonicenses, carta de Paulo aos Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, em que Paulo ele diz assim, que a palavra de Deus, no versículo 5, não foi a voz somente em palavra, mas também em poder, porque o nosso Evangelho não foi a voz somente em palavra, mas também em poder, e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplos para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque vos soou a palavra do Senhor não somente em Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então, a palavra de Deus foi recebida por eles em meio à tribulação e trouxe grande efeito, de maneira que eles se tornaram exemplo para os da Macedônia e Acaia. Eles se converteram pela palavra dos ídolos para o Deus vivo, para servirem ao Deus vivo, e eles passaram a esperar dos céus o Filho de Deus, que virá muito em breve. Então, tudo isso foi feito da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela produziu, recebida por eles, produziu estes efeitos, irmãos. Observe que eles passaram a ser exemplo para os outros irmãos, exatamente por causa disso. Uma igreja, então, ela tem essas três características que já temos visto: unidade, pureza e verdade. E o dever dos membros da igreja é lutar pela unidade, pela pureza e pela verdade. E como o pastor coloca no início, que eu acabei de ler agorinha, os principais deveres e privilégios de cada membro da igreja é manter a unidade através de um amadurecimento santo, em nível pessoal e corporativo, e crescer no conhecimento da verdade. Então essa unidade, ela vem de um amadurecimento santo, nível pessoal e corporativo, e crescer no conhecimento da verdade. Mas essa unidade que vem de um amadurecimento santo, ela não é sem o crescimento na verdade. Quer dizer, essa unidade é em torno da verdade. O Senhor Jesus Cristo, e essa unidade, melhor dizendo, e essa pureza também é produzida pela verdade, como nós lemos aqui na carta aos Tessalonicenses. E lá em João 17, o Senhor Jesus vai orar pela verdade, que a verdade nos purifique, nos una, a união em torno da verdade. Portanto, meus irmãos, nós não temos uma união verdadeira, nem temos uma pureza verdadeira sem a verdade de Deus, sem a verdade do Evangelho. E esse é um ponto que eu quero exatamente destacar hoje à noite. E vamos ler então na página 95 o que o pastor Jeff Johnson ele fala a respeito da verdade. Ele diz assim: a sã doutrina não é apenas uma preocupação dos pastores, é também responsabilidade de cada membro da igreja. Os membros individuais da igreja são chamados a crescer em unidade e pureza
através do conhecimento da verdade. Assim, todos nós somos chamados a abraçar, confessar, guardar, promover a verdade como aqueles que foram redimidos e transformados pela verdade. Então, esse é o ponto que ele enfatiza aqui, que eu acabei de falar. Nós fomos chamados para crescer em unidade e pureza através do conhecimento da verdade. Então, nossa obrigação, isso não só dos pastores, mas de cada membro da igreja, é abraçar, como ele coloca aqui, confessar, guardar e promover a verdade, como aqueles que foram transformados por ela. É importante que se diga que, se nós formos transformados pela palavra de Deus, pela verdade de Deus, nós vamos fazer isso aqui. Esse é, inclusive, das manifestações de que nós realmente fomos transformados pela verdade de Deus. Agora, como é que nós devemos fazer isso, irmãos? Ele vai, então, falar aqui. Primeira coisa, os membros devem confessar a verdade. Cada membro é obrigado a crer e confessar a verdade do Evangelho. Isso é inegociável. O Evangelho de Jesus Cristo consiste nas verdades essenciais que devem ser cridas para que alguém seja reconhecido e tratado como um cristão. O Evangelho inclui as doutrinas que salvam a alma e que devem ser abraçadas para que alguém se torne um cristão, tais como a divindade, a humanidade, a ausência do pecado, a morte, a ressurreição e a ascensão e o retorno de Jesus Cristo. Algumas verdades não podem ser rejeitadas ou desacreditadas sem que isso resulte nas mais severas consequências. É por isso que cada pessoa deve professar a fé no Cristo histórico da Bíblia para que lhe seja permitido ser membro de uma igreja. Irmãos, o ponto é o seguinte, é que existem verdades nas Escrituras que não podem ser negadas, mas têm que ser confessadas. Aqui o sentido é, a pessoa professa essa fé, a pessoa diz assim, eu creio nessas verdades. É claro que essa profissão de fé, ela deve ser sincera, não enganando a igreja, mas deve ser sincera. Né? Mas a pessoa pode até enganar a igreja, mas não engana Deus. Né? Mas é claro que essa profissão, a igreja vai colocar a fé, vai aceitar aquilo como real da parte dos membros da igreja. Né? Por quê, irmãos? É preciso professar. Uma pessoa que nega verdades essenciais, ela não pode ser considerada cristã e ela não pode, consequentemente, ser membro da Igreja de Cristo. Portanto, a primeira coisa em relação à verdade é confessar. Há verdades que nós podemos divergir. Por exemplo, é possível que se tenha alguma divergência sobre questões, só para dar um exemplo aqui para os irmãos, sistema de governo da igreja, até mesmo em relação a alguns aspectos das ordenanças, como por exemplo, existe divergência entre batistas e presbiterianos sobre o batismo. Né? É possível que tenha um cristão verdadeiro que tenha uma concepção equivocada sobre a questão do batismo. É possível que tenha um cristão que, por exemplo, seja arminiano, que entenda que não compreenda muito bem a doutrina da eleição, da predestinação. É possível. Essa pessoa, ela crê em Jesus, ela confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, mas ela não entende bem a questão da predestinação e eleição. Portanto, é uma arminiana, pode diferir do pensamento de um calvinista. Né? Mas, meus irmãos, há doutrinas essenciais que não podem ser negadas. Então, aquilo que se diz a respeito de Jesus, Jesus nasceu da Virgem, Jesus é Deus, Jesus viveu uma vida santa, pura, viveu mesmo nesse mundo, existia um Jesus histórico, ele viveu aqui, Deus se tornou carne, se revestiu de humanidade e habitou entre nós.
ele morreu numa cruz, ele ressuscitou dentre os mortos, ele foi sepultado, ele subiu ao céu. Essas coisas são reais? Existe um Jesus realmente assim? A pessoa tem que crer e confessar nisso, porque Jesus é o Salvador. Existe a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu estou dando 2 exemplos aqui para os irmãos de doutrinas que estão no cerne do Evangelho. Quem não acredita na Trindade não acredita no Evangelho. Por quê? Porque a Trindade, o Evangelho, ele está assentado na doutrina da Trindade, de que o Pai amou o seu povo, deu o Filho, e o Espírito Santo é que convence-nos dos nossos pecados e nos leva à fé em Jesus. E Jesus é o único Salvador. Essas doutrinas são fundamentais. E a necessidade do arrependimento, da conversão, da fé em Jesus, de tão somente a fé, sem obras. Essas são doutrinas fundamentais, que não se pode aceitar que a pessoa negue isso e seja recebido e seja considerada cristã. Quem nega essas doutrinas não é uma pessoa cristã, não confessa a verdade, portanto não pode ser recebido na igreja, e ele é um problema para a igreja, né? Imagina uma pessoa receber uma pessoa assim. Não, todos os cristãos eles têm que confessar, os verdadeiros cristãos haverão de confessar essas doutrinas essenciais, e é isso, a primeira coisa é o dever de cada cristão, confessar essas doutrinas essenciais, sem esta confissão, a pessoa de fato não é cristã. Se ela nega que Jesus é o único Salvador, ela acredita que há um outro meio, se ela nega a Trindade, se ela acredita na salvação pelas obras, ela não é cristã. Então, essas coisas têm que ficar bem claras a respeito de cada cristão, de que ele confessa. O primeiro dever, então, é confessar a verdade. A segunda coisa que o pastor coloca aqui é: os membros devem ser estudantes da verdade. Cada membro da igreja é chamado para ser um amante e um estudante da verdade. Doutrina é para todo crente. Isso acontece porque todo crente vive pela fé. Romanos 17. E a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. Os crentes não somente são justificados pela fé, eles são santificados pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E para que a nossa fé cresça, nosso conhecimento da verdade deve crescer. Dessa maneira, cada membro da igreja é chamado a ser um estudante da palavra de Deus. Irmãos, é muito importante cada um, e essa é a segunda maneira de nosso dever com relação à verdade. Primeiro, confessar. Segundo, estudar. O pastor coloca aqui uma relação entre a fé e a verdade. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que ter fé, mas essa fé, ela cresce, para que nossa fé cresça, nosso conhecimento da verdade deve crescer. Cada um de nós deve então buscar crescer no conhecimento da palavra de Deus e, consequentemente, crescer na fé, porque a fé não vai crescer sem o crescimento no conhecimento das verdades da palavra de Deus. Então, a segunda coisa é estudar a palavra de Deus, estudar a Bíblia. Estudar a Bíblia. Então, temos que ser estudantes assíduos das Escrituras Sagradas. Como é que eu devo fazer isso? Bom, eu sei que os irmãos já têm entendimento sobre isso, mas é sempre importante falar e repetir essas coisas e continuar incentivando. Nós temos que crescer, né? Domingo mesmo eu preguei aqui sobre a questão do tempo e da necessidade de nós aproveitarmos bem o tempo usando os meios de graça. Quando o Senhor Jesus diz para Filipe: há tanto tempo estou convosco, Filipe, né? Aquele texto que nós estudamos domingo. Irmãos, é muito necessário que nós estejamos estudando a Bíblia. Você precisa tirar um tempo diário para ler a sua Bíblia.
precisa fazer isso com oração. Isso é essencial. Se você quer se desenvolver, na verdade, você tem que tirar um tempo todos os dias para ler a sua Bíblia, para meditar nela, né? Lendo sequencialmente as Escrituras Sagradas. Temos que fazer isso. Temos que estar sempre nos cultos, aproveitar mesmo os cultos, não perder os cultos, só se nós não pudermos mesmo estar presente num culto. Mas isso tem que ser uma excepcionalidade, e tem que ser uma situação em que só mesmo se nós não pudermos, né? Só uma ocasião que nós não pudermos, né? Mas especialmente o dia do Senhor, não podemos faltar os cultos, separar a manhã, separar a noite para os cultos, tirar o dia do Senhor para ler livros, para orar mais, para ler mais a Bíblia, para conversar sobre a Bíblia com nossos irmãos. Nós estamos vivendo tempo de pandemia, as coisas estão mais difíceis, né? Mas, mesmo assim, procurar, ainda que seja mais reduzido, mas conversar um pouco sobre a Bíblia com os nossos irmãos e meditar nas Escrituras, tirar o domingo para meditar mais nas Escrituras. Tudo isso tem que ser feito com oração, ouvir a pregação com atenção, procurar meditar, conferir na Bíblia se o pastor está pregando realmente de acordo com a Bíblia, com oração, sempre buscando. Então nós temos que fazer isso. Nós estamos na escola de Cristo, irmãos. E a escola de Cristo nunca acaba, até a gente morrer. Então até nós morrermos, nós vamos ficar aprendendo. E é preciso isso, porque na medida que eu aprendo, eu fortaleço a minha fé, eu amadureço a minha pureza e eu produzo a unidade da igreja, né? Agora, deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Isso aqui nós temos que sempre prevenir. É mais do que apenas ler livros e é mais do que apenas encher a mente de conhecimento. É possível uma pessoa ela ter muito conhecimento doutrinário e ela não crescer realmente. Por quê? Porque fica só intelectualidade. A palavra de Deus passa pela mente, pela questão do intelecto, mas ela tem que chegar realmente ali como na fé, na confiança na palavra, em que eu conheça Deus mediante a verdade da palavra de Deus, confie nele, aumente no meu amor, na minha comunhão com ele. E não apenas uma intelectualidade, um conhecimento, como quem estuda qualquer coisa, como quem estuda história, geografia, mas é só um conhecimento que não realmente, vamos dizer assim, interfere no modo de vida. É só um conhecimento que a pessoa tem lá. Muita gente vai tratar a Bíblia assim, e isso é perigoso. E não é esse tipo de coisa que nós estamos falando, mas no conhecimento de Deus, nas Escrituras, no fortalecimento da fé e assim por diante. Então, primeiro, confessar. Segundo, estudar a Bíblia. Terceiro lugar, o pastor coloca aqui: os membros devem ser transmissores da palavra da verdade. Além de estudar a palavra de Deus, somos chamados a transmitir a sua palavra. Isso inclui não só evangelizar os perdidos, mas também a comunhão com os santos. A conversa espiritual entre os santos é vital para a saúde espiritual da igreja. Como ferro afia o ferro, os santos afiam uns aos outros, exortando, encorajando uns aos outros na verdade. Provérbios 27, 17. Devemos nos dirigir uns aos outros em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor em nosso coração. Efésios 5,19. Devemos consolar, 1 Tessalonicenses 4,18, exortar, Hebreus 3,13, admoestar, Romanos 15,14, edificar uns aos outros, 1 Tessalonicenses 5,11. Muito do trabalho do ministério vem dos membros individuais, falando e cuidando uns dos outros. Então, meus irmãos, nós temos que transmitir a palavra de Deus. Evangelizar os perdidos. A primeira coisa é evangelizar. Não perca a oportunidade de evangelizar, de falar de Jesus, de falar de Cristo, uma pessoa que não é crente, né? De
colocar em essência a salvação, a doutrina da salvação, de que há um Deus santo, em primeiro lugar, segundo, Deus santo que não aceita o pecado, que está irado contra o pecado, de que o homem é pecador e está condenado diante de Deus, de que Jesus é o Salvador, que morreu na cruz por pecadores e o único meio de nos ligar a Deus, e da necessidade da conversão, do arrependimento e da fé. Nós temos que ir levando essa mensagem aos nossos amigos, à nossa família, em conversas, né? Falar do Evangelho, falar de Cristo nas oportunidades. Às vezes nós temos a oportunidade de orar por alguém que está doente, falar de Cristo a essas pessoas, irmãos, e nas conversas, aqui e ali. Então Deus vai nos dando oportunidade. É importante nós transmitirmos o Evangelho e a verdade do Evangelho. Nós temos hoje tantos meios, nós temos a internet, nós podemos lançar mão de e-books, de livros, indicar livros, há livros gratuitos, há pregações, tantas pregações na internet, tem as pregações aqui da nossa congregação. Eu queria incentivar muito os irmãos, inclusive, vou até falar mais isso no domingo, né? Uma coisa que eu não tenho falado muito, mas eu vou até começar a falar mais, para que os irmãos espalhem os links que eu passo lá no grupo das pregações, espalhem, vão espalhando para os seus amigos, porque isso é também meio de evangelizar, meio de edificar os irmãos. Então, as pregações aqui da nossa igreja, da nossa igreja local, e também outros pregadores que estão na rede, que vocês conhecem, né? Então, é evangelização e é também edificação. Mas aqui o pastor coloca, irmãos, isso aqui eu estou falando ainda em termos de evangelização, né? Mas o pastor coloca também naquilo que nós podemos dizer que é edificando uns aos outros. A Bíblia fala muito nisso, edificarmos uns aos outros. E aqui eu queria colocar um paralelo, né? O paralelo entre aquilo que o pastor Jeff Johnson, nesse capítulo, ele nos exortou a nós não fazermos para aquilo que ele exorta aqui a nós fazermos. A Bíblia diz que nós não devemos falar mal uns dos outros, que nós devemos honrar uns aos outros. Isso é uma maneira para a gente colocar um paralelo aqui. Nós não devemos fazer isso, usar nossa língua para reunir nossos irmãos, para difamar e para falar mal uns dos outros, né? Isso não deve ser feito na igreja, mas nós devemos nos juntar aos nossos irmãos para falar do quê? Da palavra de Deus. Observe o paralelo que existe dentro desse capítulo entre aquilo que nós não devemos fazer e que prejudica a unidade da igreja e aquilo que nós devemos fazer, que é o quê? Espalhar a verdade. Então, em vez de nós ficarmos comentando sobre as fraquezas e as dificuldades um do outro, nós orarmos por nossos irmãos e nós ajudarmos, inclusive aqueles que têm essas fraquezas, conversar com eles e exortá-los exatamente para que eles melhorem, para que eles se fortaleçam. E o pastor coloca muita coisa aqui. Na verdade, nós temos dois caminhos, meus irmãos. Um caminho errado e outro caminho correto. Então, o que a Bíblia diz? Se eu vejo um irmão precisando de um encorajamento, precisando de uma repreensão, de um ensinamento, eu tenho que chegar a ele e ajudar esse irmão. Esse é o caminho da palavra de Deus. O outro caminho é não ajudar esse irmão e começar a comentar com outros irmãos a respeito da situação dele, que é aquilo que o pastor ele condenou, e a palavra de Deus condena, e que causa tanto problema e tanta divisão na igreja. Ele coloca aqui algumas coisas que nós devemos fazer. Então, esses verbos aqui estão todos nas Escrituras: consolar, exortar, admoestar e edificar. Então, há irmãos que estão precisando de consolo nosso, né? Há irmãos que estão precisando de exortações, de admoestações e de ser edificados. E nas conversas, com muito amor, com muita paciência e em oração, nós devemos aproveitar para isso. E volto a citar a internet, né? Hoje nós temos a internet, onde nós podemos usar também para edificar nossos irmãos, mandar, de novo, um e-book, uma mensagem, uma pregação, um texto, alguma coisa assim que possa edificá-los, que possa fortalecê-los, consolá-los. Isso tudo nós devemos usar, meus irmãos. Ele conclui colocando assim esse ponto interessante:
Muito do trabalho do ministério vem dos membros individuais falando e cuidando uns dos outros. Então nós temos o seguinte caso aqui. Então tem o trabalho do púlpito, que é esse que eu estou fazendo agora, e que todos os domingos faço aqui como ministro da palavra. Esse é o trabalho de que o pastor prega para a igreja, né? Essa é uma parte do ministério, mas ele coloca aqui, muito do ministério, do trabalho do ministério vem dos membros individuais falando e cuidando uns dos outros, ou seja, na medida que a igreja vai recebendo a palavra, aprendendo a palavra, deve fazer isso, conversar um com o outro sobre a palavra de Deus, meditar, exortar, consolar, admoestar, com muita oração. Então isso, meus irmãos, é que vai dando aumento no conhecimento da verdade por parte dos membros de uma igreja local. A nossa responsabilidade, portanto, é essa. Vamos ver o que já vimos aqui, então. Primeiro, confessar. Segundo, estudar. E terceiro, transmitir a palavra do Senhor. E só um acréscimo aqui. Essas três coisas, elas são, realmente devem estar nessa posição. Para você se tornar membro da igreja, você confessa, você professa a fé. Você diz, eu creio nessas verdades. Depois que você se torna membro da igreja, não para, você vai estudar a palavra de Deus para que você aprenda cada vez mais a palavra e se fortaleça na sua fé. E em terceiro lugar, na medida que você vai se tornando mais e mais apto, conhecedor da boa doutrina, você pode transmitir para os outros. Então, irmãos, primeiro eu professo, logo na minha conversão eu já professo, né? Depois eu vou estudar por toda a vida, e quanto mais eu estudo, mais eu vou transmitir a palavra de Deus aos meus irmãos. Então isso aí é que vai acontecer, exatamente nessa ordem, e é isso que eu devo procurar fazer sempre como cristão. Dá tempo ainda, irmãos? Tem ali uns 7 minutos ainda, de nós olharmos agora o último conselho que o pastor nos dá sobre a verdade. Os membros devem apoiar financeiramente a verdade. Esse é o quarto conselho que ele dá. O ministério do púlpito é da responsabilidade de cada membro. Nós somos chamados a pregar aos outros, ou chamados a apoiar financeiramente aqueles que pregam para nós. Deus designou pastores, os quais devem se dedicar à pregação para serem apoiados financeiramente pela igreja. Embora alguns pastores, por necessidade, sejam bivocacionados, o ideal é que eles sejam integralmente apoiados pela igreja para que possam se comprometer a orar e administrar a palavra de Deus, conforme Atos 6,4. E se os pastores devem dedicar suas vidas à oração e à preparação e pregação do sermão, é responsabilidade da igreja apoiá-los. Gálatas 6,6. Pois assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. 1 Coríntios 9,14. Isso não consiste apenas em mais uma responsabilidade financeira da igreja, mas é a principal responsabilidade financeira dela. Embora as igrejas possam ter outras despesas, tais como gastos de construção, custos operacionais, a única despesa que as Escrituras ordenam para a igreja é o sustento dos seus ministros. Isso faz com que seja responsabilidade de cada membro apoiar a obra do ministério. Embora seja uma bênção ajudar os pobres, ou doar ao nosso ministério para eclesiástico favorito, ou apoiar diretamente um missionário, a nossa principal obrigação é apoiar o ministério da nossa própria igreja local, pois o apóstolo Paulo diz: se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais. 1 Coríntios 9,11. Em outras palavras, é nosso, eu acho que aqui faltou a palavra dever. Deve ser assim, né? É nosso dever doar materialmente para aqueles que nos estão doando espiritualmente. Está bem claro aqui, mas eu quero só destacar alguns pontos para nós
encerrarmos, eu ainda quero ler a conclusão, ainda dá para ler a conclusão, mas eu só quero destacar aqui uns pontos. Primeiro, irmãos, nós devemos confessar a palavra, nós devemos estudar a palavra, nós devemos transmitir a palavra, e em quarto lugar, nós devemos apoiar financeiramente a transmissão da palavra. É isso que ele está dizendo aqui neste quarto ponto. Nós temos que ou pregar a palavra ou apoiar financeiramente aqueles que pregam a palavra, não é? O ministério de pregação é o ministério principal de transmissão, de ensino da palavra de Deus. É o principal, é a pregação. Portanto, aqueles que querem cumprir esse dever como promotores da verdade, não devem esquecer de apoiar financeiramente os ministros da palavra, de sustentar os seus pastores. É isso que Jeff Jones está falando aqui, em suma, para que os pastores eles não tenham que fazer outra coisa, mas eles possam se dedicar, trabalhar somente na pregação da palavra de Deus. É o ideal que seja assim, diz o pastor Jeff Jones. Aos que vivem, aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. A base bíblica principal é essa, 1 Coríntios 9,14. Existem outras responsabilidades da igreja, que a igreja tem. Por exemplo, ela precisa cuidar da parte da construção, custos operacionais e tudo isso, mas a principal responsabilidade financeira da igreja é com o ministério pastoral, é com o sustento do pastor, não é? Então a igreja deve colocar isso como sua prioridade. Isso é bíblico. O pastor coloca aqui, não é? Embora as igrejas possam fazer isso, a única despesa que a Escritura ordena para a igreja é o sustento dos seus ministros. Esse ponto aqui eu discordaria só um pouquinho. Eu não diria assim como ele disse aqui, que é a única despesa que a Escritura ordena para a igreja. A Escritura ordena também que se sustente os pobres, que se apoie os pobres, né? Questões também da própria questão material, por exemplo, sustento do local de culto. Isso tem uma ligação na palavra de Deus, principalmente com o Antigo Testamento, o princípio do Antigo Testamento, sustento do templo, e que nós podemos, meus irmãos, evidentemente observar que há ali o princípio e a ordenança das Escrituras para a parte material do local de culto, né? No Novo Testamento mesmo, ainda que não tenha um templo, mas questões, esses princípios, eles vão permanecer do sustento do local de culto. Então, eu discordaria só aqui do pastor quando ele diz que a única ordenança é o sustento do ministro, mas eu concordo com ele, e eu penso que é isso que ele quer dizer principalmente, que é a principal, se você for estudar a Bíblia, de fato, a principal ordenança em relação à igreja é o ministro da palavra. E ali no Novo Testamento realmente está bem explícito, né? Bem explícito essa questão da ordenança. Então, meus irmãos, é a maior responsabilidade financeira da igreja, o sustento do pastor, o sustento do ministro. Isso faz com que seja a responsabilidade de cada membro apoiar. Cada membro é responsável pelo apoio ao ministério da palavra, irmãos. Ele conclui aqui com 1 Coríntios 9,11. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais. Em outras palavras, é nosso dever doar materialmente para aqueles que estão nos doando espiritualmente, né? É nosso dever. Então, esse é um ponto importante, irmãos, de nós ajudarmos nossos irmãos. Então, vamos voltar aí em relação à defesa da verdade. Eu devo confessar a verdade, eu devo estudar a verdade, eu devo transmitir a verdade e eu devo, em quarto lugar, sustentar a verdade financeiramente. Esse é o dever de cada membro da igreja. Vamos encerrar com a conclusão? Bora lá? É óbvio, portanto, que a membresia da igreja deve ser levada a sério. A igreja não é um cinema onde podemos entrar e sair a nosso bel prazer, sem qualquer compromisso. Ao contrário do cinema, a igreja é um lugar sagrado de responsabilidade e prestação de contas.
Poderíamos encarar todas essas responsabilidades como um fardo, mas isso seria inútil, além de uma concepção errada. Ao invés disso, devemos encarar essa responsabilidade como privilégios. Amar e servir o corpo visível de Cristo na terra é amar e servir o Cristo invisível no céu. Isso inclui beneficiar os outros e ser beneficiado por eles. Que alegria e privilégio é ser um membro da Igreja de Cristo. É por isso que Martin Lloyd Jones disse: temos que reavivar a ideia de que ser membro da Igreja é ser membro do corpo de Cristo e a maior honra possível a um homem neste mundo. Amém. Irmãos, é um privilégio amar a Jesus e amar a sua igreja. Lembre então que o nosso dever qual é, irmãos? Lutar pela unidade da igreja, pela pureza da igreja, pela verdade na igreja como membro. Que nós possamos fazer isso cada vez mais, né? Semana que vem, se Deus quiser, eu vou ler as perguntas para o estudo, só para a gente relembrar um pouquinho, né? E vamos entrar na parte 2 do livro, que é a autoridade da igreja. Graças a Deus nós conseguimos completar mais um capítulo, nós estamos quase no meio do livro, né? Estamos lendo e que o Senhor nos abençoe nesse estudo. Vamos orar, irmãos, pedir que o Senhor nos abençoe. Senhor, muito obrigado pelo privilégio que nós estamos tendo de estudar a Tua Palavra, meditar nela, sermos edificados pela Tua Santa Palavra, Senhor. Muito obrigado, ó Jesus, que esses princípios tão gloriosos, desse livro que é uma preciosidade, esse livro do pastor Jeff Jones, que esses princípios aqui tão bíblicos, eles possam penetrar no nosso coração, eles possam fortalecer a nossa alma, nos edificar espiritualmente, Senhor, em Cristo, e nos santificar para que nós possamos, de fato, lutar pela unidade, lutar pela pureza, lutar pela verdade, como membros da Tua igreja, no Senhor Jesus. Que assim seja, Senhor.